Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa, como disse o Renaud, Obras Póstumas, hoje estudando Luz na Penumbra. E vamos aqui ao capítulo que trata da segunda vista. A segunda vista, conhecimento do futuro, previsões. E nós já passamos por 3 páginas, vamos então à continuação, que diz o seguinte, o texto de Kardec. Podem incluir-se os médios videntes na categoria das pessoas que possuem a dupla vista, com efeito, do mesmo modo que estas últimas, aqueles julgam ver com os olhos, mas na realidade a alma é que vê, e por essa razão é que eles veem tão bem com os olhos abertos como com os olhos fechados. Segue-se necessariamente que um cego poderia ser médium vidente, tanto quanto um que tenha perfeita a vista. Constituiria estudo interessante indagar se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Somos levados a crê-lo, dado que, como se pode verificar experimentalmente, a privação de comunicar-se com o meio exterior por falta de certos sentidos confere, em geral, poder maior à faculdade de abstração da alma e, consequentemente, maior desenvolvimento ao sentido íntimo pelo qual ela se põe em relação com o mundo espiritual. E aqui me lembra muito nosso saudoso irmão Luiz Antônio Mileco, que ele era cego dos olhos físicos, mas tinha uma visão espiritual fantástica, uma vidência fantástica. Então é como Kardec está dizendo, o vidente ele enxerga pelos olhos da alma e não pelos olhos físicos. É muito comum as pessoas dizerem, fulano é vidente, Beltrano não é vidente. A condição de vidência ou não vidência, como nós sabemos, a mediunidade da vidência, a mediunidade, todas as faculdades, elas se radicam no perispírito e no seu contraponto material, que é o corpo físico. Ou seja, nós, quando estamos em contato com a espiritualidade, nós sentimos a espiritualidade, nós vemos a espiritualidade, nós ouvimos a espiritualidade, só que o nosso organismo físico, ele não registra essa audição, essa vidência, essa sensação. E por isso dizemos que nós não somos médiuns videntes, audientes, etc. O que diferencia o médium vidente, nesse caso, do médium não vidente, ou do não vidente, melhor dizendo, é exatamente que nós todos vemos espíritos, mas só o médium vidente tem a capacidade de impregnar ou impressionar, melhor dizendo, o organismo físico, o cérebro físico. Daí ele conseguir ver com os olhos da alma e trazer para a consciência, para a memória física, a mente, o cérebro físico, aquela visão. Daí ele conseguir realmente perceber os espíritos e dizer para as pessoas, olha, o espírito tal está aqui, ele está vestido dessa, daquela ou daquela forma, tem algo na mão. Muitas vezes os espíritos se apresentam exatamente com algo, um objeto que era muito característico desse espírito quando ainda estava encarnado, para que possa ser reconhecido. A mesma coisa é a questão do olfato, onde espíritos se apresentam. Quem viu o filme Divaldo, do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, pelo que está descrito, né, pelo que está mostrado no filme,
ela se apresentava exalando um cheiro, um odor de rosas. E aí as pessoas que tinham a capacidade de perceber esse odor, elas sentiam e já sabiam que a Joana de Ângeles estava presente. Há uma cena, inclusive, no filme, que a mãe do Divaldo, após o enterro do corpo físico do pai do Divaldo, ela fala assim, ela está por aqui, não é? E o Divaldo finge que não, e aí a mãe fala assim, você não está falando a verdade porque eu estou sentindo cheiro de rosas. Então fica patente para ela que a Joana estava realmente ali. Então nós conseguimos visualizar espiritualmente os espíritos através, como diz Kardec aqui, dos olhos da alma, olhos entre aspas, claro, é por toda a alma, por todo o espírito que nós enxergamos. Não existe esse negócio do espírito aparecer atrás de nós e nós não conseguirmos ver o espírito. Nós, quando somos videntes, conseguimos enxergar em qualquer situação, inclusive através de paredes, que isso é como o espírito consegue se comunicar com outros espíritos. Uma coisa que nós devemos sempre ter em mente, nós somos espíritos, e como espíritos nós temos todas as condições dos outros espíritos. Só que, como nós não estamos desencarnados, estamos ainda encarnados, o corpo físico é muitas vezes uma barreira para que percebamos tudo que ocorre na espiritualidade ao redor de nós. Então vamos dar continuidade aqui ao texto que Kardec coloca nesse capítulo sobre a visão, a dupla vista no caso. Podem, pois, os médiuns videntes serem identificados as pessoas que gozam da vista espiritual, mas seria porventura demasiado considerar essas pessoas como médiuns, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico o que alguém faz por si mesmo. Aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade para o surto da sua faculdade o concurso de um espírito estranho. Isto posto, examinemos até que ponto a faculdade da dupla vista pode permitir se descubram coisas ocultas e se penetrem no futuro. Desde todos os tempos, os homens hão querido conhecer o futuro e volumes se poderiam escrever sobre os meios que a superstição inventou para erguer o véu que encobre o nosso destino. Muito sábia foi a natureza, nolo ocultando-nos o nosso destino futuro. Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Se soubéssemos de antemão o fim de cada coisa, é fora de dúvida que a harmonia geral ficaria perturbada. A segurança de um porvir ditoso tiraria ao homem toda a atividade, pois que nenhum esforço precisaria ele empregar para alcançar o objetivo que sempre colima o seu bem-estar. Paralisar-se-iam todas as forças físicas e morais. As mesmas consequências produziria a certeza da infelicidade, em virtude do desânimo que ganharia a criatura. Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, o mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. A incerteza quanto ao momento do nosso fim neste mundo é que nos faz trabalhar até ao último batimento do nosso coração. O viajante levado por um veículo se entrega ao movimento que o fará chegar ao ponto demandado, sem pensar em lhe impor qualquer desvio, por estar certo da sua impotência para consegui-lo. O mesmo se daria com o homem que conhecesse o seu destino irrevogável.
Se os videntes pudessem infringir essa lei da providência, igualar-se-iam à divindade. Por isso mesmo, não é essa a missão que lhes cabe. Muito interessante isso que Kardec nos coloca, pois nós verificamos sempre que quando há uma visão antecipada do que vai ocorrer no futuro, ou nós sofremos muito, ou nós ficamos muito satisfeitos antes do tempo. E aí, como diz Kardec, se for algo positivo, um futuro brilhante, maravilhoso, a gente vai descansar, a gente vai relaxar, a gente não vai, lutar com afinco, porque a gente já sabe, vai dar certo, está tudo rigorosamente certo, a gente sabe, mas a gente acha que vai sempre dar certo do jeito que nós queremos. Não é do jeito que vai ser, mas do jeito que a gente quer. Eu quero que dê certo do meu jeito, né, Serginho? Não é do jeito que Deus quer. E ao contrário, se eu sei que, por exemplo, daqui a 2 dias eu vou desencarnar num acidente de carro, eu certamente vou até evitar andar de carro, mas não adianta. Se isso tiver que acontecer, o carro vai ao meu encontro, não tem a menor dúvida. Então, vamos trabalhar pensando no hoje, no agora. Essa coisa da gente viver no futuro gera a tal da ansiedade. E a ansiedade é muito negativa para nós. Porque a gente tem que viver no agora. É o agora que importa. Né? A gente sabe aí que às vezes a gente vai para médico, né, Serginho? Vai fazer uns exames, etc e tal. E aí o médico vem com alguma... Olha, isso, você pode ter isso, pode ter que acontecer aquilo, etc e tal. E daí? Se tiver que ser, será. Mas será um dia, não é hoje. Hoje o que a gente tem que fazer é cuidar para ficar o melhor possível, estar o melhor possível, trabalhar da melhor forma possível. Porque senão a gente se entrega ao desânimo. E aí a gente não vive hoje, não vive amanhã e fica como um morto-vivo andando pelo mundo. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, estamos estudando obras póstumas, estamos no capítulo que fala da vista dupla, ou da segunda vista, como queiram, onde Kardec está nos mostrando aqui que existem, claro, a mediunidade e existe a chamada dupla vista, onde o vidente ele também consegue enxergar os espíritos, conseguem enxergar inclusive o futuro, e nós estamos vendo Kardec nos advertir sobre esse conhecimento do futuro. Muita gente quer se consultar, né, nas videntes, nos jogadores de búzios, disso, daquilo, de cartas, né, quiromancia, etc., leitura de mão e tal. E lembro de Jesus que dizia o seguinte: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode adicionar um côvado, é como se fosse 1 milímetro à vossa estatura? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Olhai, as aves dos céus não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial provê o alimento a cada dia a essas aves. Olhai os lírios dos campos, não tecem, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tamanho esplendor. Se Deus trata assim das ervas do campo, que hoje existem e amanhã perecem, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então vamos viver o hoje. Se alguém quiser te revelar o futuro, diga: não precisa, eu não vivo no futuro, eu vivo hoje. Amanhã é outro dia. Como Jesus lembra também, basta a cada dia os seus próprios desafios. Basta a cada dia os seus próprios desafios. Se eu estou vivendo hoje, eu não consigo viver o amanhã. Mas se eu estou vivendo amanhã, eu não consigo viver o hoje. Então vamos viver o hoje. Continuando o nosso Kardec na explicação, ele diz o seguinte: no fenômeno da dupla vista, por se achar a alma parcialmente liberta do envoltório material, que lhe limita as faculdades,
não há duração nem distância, visto que lhe é dado abranger o espaço e o tempo, tudo se lhe confunde no presente. Livre dos entraves da carne, ela julga dos efeitos e das causas melhor do que nós, que não podemos fazer outro tanto. Vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las. É neste sentido que se deve entender o dom da presciência atribuído aos videntes. Suas previsões resultam de ter a alma consciência mais nítida do que existe e não de uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. É por dedução lógica do conhecimento que ela chega ao desconhecido, dependente muitas vezes da nossa maneira de proceder. Quando um perigo nos ameaça, se somos avisados, ficamos em condições de tentar tudo o que seja preciso para evitá-lo, cabendo-nos a liberdade de fazê-lo ou não. Muitas vezes, a minha esposa, que tem uma mediunidade assim, fantástica, ela sonha, e sonha com certas situações, e muitas vezes sonha com situações, digamos, tristes. Vamos dizer, o desencarne de alguém muito próximo. Quando ela me conta, eu digo para ela o seguinte: olha, isso pode acontecer? O desencarne de alguém pode acontecer? Pode não, vai acontecer. Tá, se acontecer, qual é o problema? Todos nós vamos desencarnar. Isso vai acontecer conosco. E se não acontecer? Aí é que está o problema. Nós sofremos por antecipação. É como falamos, né? Antes de fazer a chamada do programa novamente, que nós podemos estar doentes, estarmos com um prognóstico, né? Um diagnóstico, melhor dizendo, da nossa doença e tal. E como é que vai ser o tratamento? Eu nem sei ainda se eu realmente estou e qual a condição dessa doença. Qual a gravidade dessa doença? No princípio, os médicos podem verificar pelos exames algo muito grave, mas será que é tão grave assim? Me lembro de uma pessoa que teve um câncer no intestino e que fez a cirurgia, operou esse câncer e tal, e descobriu que estava com metástase em vários outros pontos do organismo. E aí os médicos deram 3 meses para aquela pessoa. Iria desencarnar em 3 meses. Não tinha escapatória, não tinha jeito. E essa pessoa sobreviveu durante 10 anos. 10 anos foi o tempo e os médicos tinham dado 3 meses. O que nós sabemos? Nós não sabemos absolutamente nada. Então, quando nos chega uma notícia ruim, deixa para lá. Não vai nos fazer bem. Porque eu vi fulano fazendo isso, acontecendo aquilo outro, etc e tal. Não nos tem vantagem, não nos dá vantagem nenhuma. Descobrir algo muito triste que vem acontecer. O Kardec, inclusive, dá sequência aqui. Em tal caso, o vidente tem diante de si um perigo que se nos acha oculto. Ele o assinala, indica o meio de afastá-lo, pois de outro modo o acontecimento segue o seu curso. Nesse caso, nós podemos pensar o seguinte: eu não tenho que passar por determinada situação. Não é da minha necessidade passar por determinada situação. Tipo, ser assaltado num determinado dia. Não está na minha trajetória ser assaltado naquele dia. Pode até que esteja mais à frente. Ou nunca esteja. Naquele dia não está na nossa trajetória. O que acontece? A espiritualidade, então, vai nos advertir. Porque eu vou passar por um determinado local onde haverá um assalto. E aí, de alguma forma, a espiritualidade consegue me avisar e eu consigo desviar do caminho. Mas consegue me avisar como? Olha, não passa por aí não, passa por aqui que é melhor.
É mais agradável a visão, né? O local é mais aprazível. Vem por aqui, faz esse caminho e pronto, você vai passar. E ainda, olha só que coisa interessante, ainda que você passe pelo local que está tendo assalto, provavelmente, claro, se não é para você passar pelo assalto, pela situação do assalto, não vai acontecer. Você não vai ser assaltado. O acaso não existe. Lembremos, quando Jesus fala e é captado por Mateus, o evangelista, lá no capítulo 10, nos versículos 29 a 31, onde Jesus fala o seguinte: não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai, e todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Isso significa que o acaso não existe. Se é para acontecer, vai acontecer. Então, para que nós vamos ficar sofrendo por antecipação? Ah, meu Deus do céu, o vidente tal falou isso e aquilo a meu respeito. Ou ainda nem, como nós falamos aqui do médico, por exemplo. O médico pode ver, de acordo com a experiência dele, que aquilo ali realmente é algo bem grave. Mas o que é grave para Deus? Qual é o problema que Deus não pode resolver? Lembrando de Jesus mais uma vez, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Não existe impossível. O que existe é a nossa incapacidade de solucionar este ou aquele desafio. Então, é isso. Vamos dar continuidade ao texto. Kardec diz: suponhamos que uma carruagem enveredou por uma estrada que vai dar num precipício que o condutor não pode perceber. É evidente que, se nada ocorrer que a desvie, ela ali se precipitará. Ou seja, no precipício vai cair, porque tudo indica velocidade, olhando que aquela curva, na velocidade que está a carruagem, isso, claro, no texto escrito antes de 1869, né, meus irmãos? É evidente, diz Kardec, que se nada ocorrer que a desvie, ela ali se precipitará. Suponhamos também que um homem colocado de maneira a divisar a estrada em toda a sua extensão, ou seja, consegue ver a estrada em toda a sua extensão, vendo o perigo que corre o viajante, consegue avisá-lo a tempo de ele se desviar. O perigo estará lá conjurado, da sua posição, dominando o espaço. O observador vê o que o viajante, cuja visão os acidentes do terreno circunscrevem, não logra divisar. Pode ele ver se uma causa fortuita obstará à queda do outro. Conhece então previamente o que se dará e prediz o acontecimento. Imaginemos que esse homem, do alto de uma montanha, divise ao longe pela estrada uma tropa inimiga dirigindo-se para uma aldeia a que pretende atear fogo. Fácil lhe será, levados em conta o espaço e a velocidade, prever quando a tropa chegará. Se então, descendo à aldeia, disser apenas a tal hora a aldeia será incendiada, caso o fato ocorrer, ele passará aos olhos da multidão daquela multidão ignorante por adivinho, feiticeiro. Entretanto, apenas viu o que os outros não podiam ver e deduziu do que vira as consequências. Ora, o vidente, como esse homem, apreende e acompanha o curso dos acontecimentos. Não lhes prevê o resultado porque possua o dom de adivinhar. Ele o vê e desde então pode dizer-vos se estáis no bom caminho, indicar-vos outro melhor e anunciar o que se vos deparará no extremo do que seguis. É para vós o fio de Ariadne mostrando a saída do labirinto. É isso aí, meus irmãos. Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com o programa Luz na Penumbra, estudo do livro de Obras Póstumas. Até lá, muita paz e muita luz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos estudando os itens 10, 11 e 12, que tratam do tema muito se pedirá àquele que muito recebeu. E para isso, para realizar essa tarefa, essa reflexão, temos o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, mas contamos hoje também com um convidado muito especial, muito querido de todos nós aqui, que é o professor Jorge Medeiros, que vai ajudar a esclarecer e trazer luzes para o tema. E contamos também com o suporte técnico competente do nosso querido Jefferson. Então vamos, para realizar essa tarefa, desses itens, dessa reflexão, desse estudo sobre isso, nós já verificamos no outro programa que nós precisamos, como espíritas, é dada a tarefa ao Espiritismo, a tarefa maior de disseminar as ideias do Cristo, né, do Evangelho, e sabemos que só com o Evangelho fica difícil por vários motivos que Kardec expôs. Então, precisamos de uma tarefa consciente e séria dos espíritas para que isso se realize. Então, eu vou puxar uma reflexão e pedir o Tony e o Jorge que nos ajudem a meditar sobre isso e esclarecer para a gente. Se essa tarefa do espírita é tão importante para que ele se prepare o suficiente para ser escolhido, é necessário que ele tenha uma postura na divulgação, seja divulgação tradicional, através de palestras, exposições, ou a tarefa em outras tarefas, ele também está divulgando, mas, sobretudo, também nas suas atitudes. E aí eu pergunto, quando ele divulga, ele precisa, para que ele realmente seja um escolhido no futuro, ele precisa ter uma postura de seriedade e de fidelidade, e muitos não têm. Usam o sofisma, como disse o próprio Jorge, o sofisma da paixão, e vão, percorrendo outros caminhos que não o de esclarecer. Então, gostaria que o Tony, dando boas-vindas a ele e ao Jorge, que eles falem um pouquinho sobre isso. Veja bem, Marta, a gente tem que sempre tentar interpretar bem o que Allan Kardec escreveu, para poder dar continuidade ao que ele está pedindo. Se a gente não entender exatamente o que ele quer, ler por ler, não vai ficar completa a tarefa que nos é destinada. Não basta eu ler, entender que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender realmente o que Kardec quer que eu faça. Então, o que ele está fazendo aqui? É lógico que esse texto aqui de Jesus cobrava dos fariseus uma atitude, já que eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei. Então Jesus cobra deles a divulgação correta e o cumprimento da lei. Eles se furtavam a isso com desvios, usando a tradição oral para escapar vamos dizer assim, da rigidez da lei séria, a lei mosaica, eles escapavam. Então, naquele tempo era assim, e Jesus cobrou. Então, Kardec traz o que aqui logo no primeiro parágrafo da sua explicação. Ele diz assim: essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos, ou seja, as máximas de Jesus. E aí eu não me prendo só esta, de muitos se pedirá quem recebeu. Eu incluo todas as máximas que Jesus nos trouxe no Evangelho.
vale tudo. Tudo que ele trouxe são as máximas. E diz aqui Kardec, a aplicação dessas máximas estão no ensino dos espíritos. Os espíritos trouxeram este ensino através do quê? Da codificação espírita. Então, quem estuda a codificação espírita e é um espírita, está em contato direto com a fonte, como o Jorge citou aqui no intervalo do programa. Porque nós estamos com contato com a fonte, direto. Estamos recebendo de quem escreveu, de quem pensou, de quem fez, traduzido, lógico, para o nosso idioma aqui, por Allan Kardec. Mas é isso aí. Então, nós somos os fariseus modernos, os fariseus eram o espírito da antiguidade. Agora, não podemos agir como os fariseus, ficar com subterfúgio. O que ele pede aqui de nós? Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Então, além da divulgação em si, pelos meios de comunicação que nós conhecemos, pelo ensino em casa aos nossos filhos, pelo tudo, vale também a prática. E isso que ele está cobrando de nós, a prática disso aqui. Diz aqui, todavia, além do evangelho que o contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas pessoas não leem? Ou seja, mesmo dentro das seitas cristãs, o espiritismo está incluído, quantas pessoas não leem o evangelho? Tudo bem, cada um com o seu problema, não vamos discutir. Há impossibilidades, realmente. As pessoas não leem. E entre as que leem, quantas realmente o compreendem? Eu acrescento, e quantas compreendem e não praticam? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas pela maioria dos homens. E são perdidas modernamente por culpa de quem? Nossa. Nós não podemos cobrar outras religiões, cada um no seu quadrado, como diz minha neta lá. Cada um no seu quadrado. O problema deles lá. Agora, nós aqui, que estamos recebendo da fonte, temos que assumir nossa responsabilidade. Na divulgação e no cumprimento e nos exemplos dados. Em casa já, começa em casa. E espalhando para onde for possível. É isso que eu penso que é o recado dado aqui por Allan Kardec neste parágrafo. Eu nem vou discutir mais o resto do texto. Este parágrafo aqui, para mim, é lapidar. Sim. Com a palavra Jorge agora. Jorge. Então, a responsabilidade. E é interessante porque, de modo geral, se a gente não se aprofunda nesse conhecimento, como diz Jesus, a gente está numa base que não é sólida. E quando a base não é sólida, nós ficamos à mercê de todas as novidades. E é natural daquela pessoa que não tem base, o Espírito de Verdade chama a doutrina espírita de a pedra de toque. É onde a gente vai testar aqueles princípios se estão de acordo ou não. Como eu posso saber se algo está de acordo ou não se eu não tenho fundamento? Então, esse é o grande problema nosso, da gente primeiro entender. Eu vou usar várias parábolas aqui, né? Ser Sim. fiel no pouco, como a parábola dos talentos. Muitas vezes a gente tem um talento, então, poxa, eu só tenho o livro dos espíritos, então pega esse talento, pega e disseca, aprende, entenda, profunda a mente ali, porque ali tem um tesouro. E a partir daí você vai poder divulgá-lo. E não simplesmente se você já acha que a doutrina espírita é apenas mais uma informação, você já começa a enterrar esse talento. Se o Henri N, que diz lá, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um trabalhador da fé cristã se encontra hoje trabalhando na codificação, não mais na base, mas na cumieira, mais esclarecidos. Eles estavam ali, como nós falamos da outra vez, que são os trabalhadores direto do Cristo, que vêm trazer essa informação, e a gente trata como se fosse apenas mais uma coisa, mais uma novidade, e a gente se perde. Por quê? Porque no final, como diz o próprio Santo Agostinho, nós vamos ver
o resumo de nossa obra, e às vezes a gente vai perder essa oportunidade. Assim como quando a gente está lá assistindo a vida de Jesus e vê aquelas pessoas gritando Barrabás, né? E as pessoas, eu poderia estar lá. Sim, agora nós estamos aqui. E os espíritos, esses espíritos que vêm nos esclarecer, estão dizendo, grite Jesus, olha aí o teu ensinamento. Aprenda e divulga e viva conforme esse ensinamento. E se a gente não fizer isso, aí sim a nossa consciência vai doer. Que é o que, né? Muito será dado, mas será muito cobrado também. Claro. Então, se nós temos essa ferramenta, nós temos a explicação do pensamento de Jesus. Né? Quando Kardec pergunta lá, qual é o sentido da caridade, como entendia Jesus? Olha a pergunta, e os espíritos dizem, olha, Jesus entendia a caridade assim, assim, assim. Então você não pode dizer que você não praticou a caridade porque não sabia, porque tá lá explícito. Não tem parábola, não tem, olha, não sei o que, o camelo foi para lá, não. É só o bip. É simplificado isso, pelo bip. Então, exatamente. Não tem coisa mais simples, um bip. Né? Não tem coisa mais simples, Jorge. Então, verdade. Nós temos essa ferramenta, então a gente pode ir no Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, o Espiritismo esclarecendo o Evangelho, desenvolvendo, como os próprios Kardec diz, desenvolvendo, ampliando os ensinos, porque eles estavam velados, agora nós temos ele abertamente. E se a gente não souber, não entender que aquilo é um tesouro, nós vamos pisotear nesse tesouro e às vezes até se voltar, né, como diz a própria parábola, né? E da pérola ao porco, o porco não quer pérola, o porco ele quer lama, né? Ele quer se jogar ali, lavagem. Então, às vezes a gente se prende a isso. Claro que a gente tem que entender que existe uma massa muito grande de espíritos que estão tendo contato com essa doutrina a primeira vez. E algumas pessoas vão ler e vão ter dificuldade de aprofundar. Então cabe a nós também estudar, tentar tirar o máximo de proveito desse entendimento para facilitar o contato com esses ensinamentos e, de preferência, claro, primeiramente no exemplo. Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto espírita. Primeiro, entender. Kardec nos traz as obras fundamentais, ele lista lá todas elas para a gente poder estudar. E às vezes a gente nem isso faz, né? Aí diz Jesus, né? Servo mau, né? Não me foste fiel no pouco, até o que te foi dado te será retirado. O que é isso? Talvez numa próxima encarnação a gente não tenha esse tesouro. A gente pode ir para um lugar, encarnar em algum lugar que esse tesouro a gente não tem. E agora a gente tem. Então tem que fazer bom uso, né? Vamos fazer bom uso. Porque se a gente não fizer bom uso, nós também seremos responsabilizados. Né? Verdade. Como diz aquela canção, o Evangelho está nos dando régua e compasso. Isso. Se você não usar agora, vai ser tirado da régua e compasso. Você vai voltar sem régua e compasso na próxima, aí fica amigo. Mais difícil. Vai ter que se virar sozinho. Vai ficar mais complicado. Sem dúvida. Olha, tem uma passagem no texto de Erasto muito interessante, que é o seguinte. Ele diz assim, que vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. A obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso lavrar. Ide e agradecei a Deus a tarefa gloriosa que vos confiou. Mas pensai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se desviaram. Olhai, pois, o vosso caminho e segui a via da verdade. E aí tem uma pergunta aqui que é feita para ele. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se desviaram, por que sinal conhecer os que estão no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que professarem e praticarem.
pelo número dos aflitos aos quais levarem consolo, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal. Enfim, reconhecê-lo-eis pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer a vitória de sua lei. Os que seguem a sua lei são os eleitos, e ele lhes dará a vitória. Mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei, e dela fazem um pedestal para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Então, gostaria que Tony e Jorge comentassem sobre esse perfil do verdadeiro seguidor do Cristo. Isso aí, vejam bem, nós realmente não temos condições de cobrar de ninguém, às vezes nem de nós mesmos, um comportamento nesse ponto. Mas, como eu sempre digo, Jesus era assim e os seus representantes também. Eles mostram o topo. Não vai me ensinar meia boca. Não, por enquanto você faz meia boca. Não. Ele me dá o top. Claro. Eu tenho que chegar lá, tem que ser perfeito, com perfeito é o nosso Pai que está no céu. Agora, eu reconheço que tenho dificuldades. Não é vergonha ter dificuldades para tentar pôr. Agora, eu tenho que 100% do meu tempo estar me esforçando para fazer isso que ele pediu aí, amigo. Entendeu? Eu tenho que me esforçar. Porque à medida, como você falou outra hora, à medida que eu me esforçar, o meu protetor, vendo o meu esforço, ele vem ao meu auxílio. Quanto mais eu me esforço, mais ele carrega a minha bateria. Minha bateria está fraca, mas ele vê que eu estou tentando fazer, ele, pluga em mim aqui o carregador e eu consigo. Outro dia eu li uma mensagem lá num dos livros do Emmanuel, que a gente abre para iniciar o trabalho, confia em ti mesmo. Diz lá ele, poxa, Deus confiou em você a tarefa, por que você não vai confiar em você? Então, se Deus confiou a nós essa tarefa, nesta encarnação, de estarmos no meio espírita, para poder participar dessa maravilha que é levar esse tesouro a todos, por que eu não vou confiar que eu posso fazer? Eu posso falhar até, mas eu tenho que confiar na mão que está me segurando. Certo, meu amigo? É verdade. E quanto mais a gente se faz escolhido, mais a gente vai receber a assistência e vai se afinizando com os bons espíritos, e essa obra ela vai crescendo. E uma coisa que todos nós devemos não perder de vista, como o Erasto lista aí, que é a questão do interesse pessoal. O antagonista de qualquer virtude é o interesse pessoal. Então, quanto mais a gente elimina o interesse pessoal, mais possibilidade de ver claramente as coisas. Então, muitas vezes, a gente comete certo equívoco, peca, no sentido mais filosófico da palavra, porque o nosso interesse estava em primeiro lugar e a gente não enxerga. Então, ter a ferramenta é uma coisa. Agora, subjugar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, ele tira muita dessa nuvem, dessa névoa que a matéria faz com que a gente fique preso. Então, a primeira coisa que a gente deve lutar é evitar o interesse pessoal. Porque aí eu lembro da frase de João Batista. Agora, depois que Jesus aparece para ele diz, agora o Cristo deve crescer e eu diminuir. É exatamente assim que a gente deve se portar perante esta obra, que é uma obra, como lá no Obras Póstumas os Espíritos falam, né? Que é um edifício que já vem sendo construído há milênios. E nós somos os trabalhadores da última hora, nós estamos aqui, topamos com essa informação, vamos fazer desse tesouro que ele brilhe, que ele esteja no mais alto. Como fazemos isso? Tirando o interesse, divulgando com amor, com a prática do bem, com o exemplo. É isso que nós devemos fazer. E amar, ninguém ama aquilo que não conhece. Não se pode amar o que não conhece. E como a gente conhece? Estudando,
Então, vamos divulgar estudando essa doutrina e tentar, dentro das nossas limitações, vivenciar o máximo possível. Quanto mais a gente fizer isso, como disse o Tony muito bem, mais a gente vai ser feliz e vai encontrar essa felicidade. Sem dúvida. É porque nesse trabalho a gente passa a conhecer, Jorge, a verdadeira felicidade. Porque o próprio, vamos dizer assim, interesse pessoal nos desvirtua de perceber o que é felicidade e o que não é felicidade. Que o interesse pessoal nos leva ao imediatismo, de querer a pronta resposta da satisfação. Então nós temos prazer pontuais, satisfações pontuais. E a gente se contenta com isso. E como é pontual, pode ter neste ponto e no ponto seguinte não ter. Aí vem a frustração, vem o desencantamento, vem o desespero, porque você está preocupado em todo dia, pontualmente, buscar um momento de júbilo, um momento de prazer, de glória. E se é pontual, pode ter ponto e pode ter traço. E na hora que não tem o ponto, você se desespera. Agora, à medida que você se esforça em praticar isso aqui, você começa a descobrir a verdadeira felicidade, que não é pontual, é perene. Isso. Você pode não estar fazendo nada, mas estar feliz. Isso. Porque você está numa vibração de felicidade. Não depende do que você faz naquele momento. Depende do que você faz sempre. Isso. Menos ainda de coisas materiais. Nem pensar nisso. Exatamente. Você pode usar as coisas materiais como instrumento para beneficiar outrem, ou até a si próprio. Não é errado você usar o material para se beneficiar. Nós vivemos num planeta complicado, temos que ter confortos. Até para ajudar os outros, às vezes, precisamos de conforto. Até para te deslocar, às vezes, então tudo bem. Mas não pode ser aquilo a prioridade. Não pode ser um empecilho para você praticar o bem. E aí nós vamos descobrir aquilo que o mestre falava. O que é o reino de Deus? Para explicar, ele levou 13 passagens no Evangelho e não consegue explicar para a gente, porque é uma coisa tão difícil para nós entendermos que ele não tinha palavras para explicar. Então, como é que nós vamos entender? É com essa prática, que nós já vamos nos sentir diferentes, Jorge. Quando a gente começa a sentir isso aqui, pensa mais nos outros, pensa em parar o que está fazendo para atender uma pessoa que está ali chamando você no portão, porque não sei o que, mas eu paro aqui, vou lá ver o que o plano quer. Pô, você parou de fazer o que está fazendo, quer dizer, botou o seu interesse para depois, para atender o outro. Isso aí já te traz uma felicidade. Quando você volta para casa, você ajudou a pessoa, duvido que você não se sinta feliz. Sem dúvida. E nunca mais perde essa felicidade. Isso aí. Não tem nada que vai tirar aquilo de você. Não pode acontecer nada que vai fazer você perder aquele momento, aquela felicidade, porque ela é eterna. Entendeu? E essa é a proposta do Cristo. E os fariseus não entendiam. Eu não culpo, porque naquela época não tinham condições morais e intelectuais de entender como a gente entende hoje, Jorge. Não, por mais sábio que fosse o fariseu daquele, ele sabe menos que meus netos, cara. Verdade. Não tem como entender. Então, Jesus estava falando para eles, mas e dirigindo a nós. Nós somos eles mesmos, nós somos aqueles fariseus, Isso. gente. Reencarnados. Nós somos aqueles fariseus. Estamos tendo uma segunda oportunidade. Eu espero que a gente saiba aproveitar essa oportunidade. Eu acho que fica assim, bem claro que a gente deve ter em mente, não esquecer nessa trajetória, né, de se preparar para ser escolhido e, logicamente, se transformar e ser melhor e fazer a caridade e ajudar o próximo com a abnegação, tudo que o Erasto falou aqui, você precisa esquecer, colocar de lado os teus interesses pessoais que você colocou ao longo das encarnações, ao longo dos séculos. Está lá na questão 895 do Livro dos Espíritos. Depois do egoísmo, do orgulho, o que mais entrava o teu progresso, a tua felicidade? O interesse pessoal. Por quê? Porque colocando o interesse pessoal, você vai negar tudo isso que o Erasto falou aqui. Verdade. Então é importante, né, que a gente lembre disso, porque estamos todos, o alvo aqui, o objetivo maior, qual é? É justamente a gente se preparar para ser escolhido, para participar daquela festa maravilhosa, né, que quem não quer? Uma festa em que você vai ter uma identificação total com o Pai. Como Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Ele está nos chamando, se nós cumprirmos tudo isso,
para uma festa. Isso. Não está chamando para beatitude. Não. Entendeu? Para ficar preso lá num lugar orando pela eternidade. Aquele espírito protetor, no capítulo 17, O Homem no Mundo, foi bem claro falando nos disso. chamando para uma festa, felicidade, cara. Claro. Não está nos propondo, não, vocês sejam assim que vocês vão herdar o reino de céus, ou vão ficar orando para a paz universal, por eternidade. Nós estamos para festa, gente. É um convite maravilhoso. Agora, tem que te preparar, né? Para ser escolhido. Pois é. Enquanto nós nos preparamos, vamos ficando por aqui, porque o nosso tempo acabou hoje, e agradecendo a presença do nosso querido amigo, nosso querido irmão, e desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.